Agora nós vamos aprender mais algumas opções de formatação do documento e também como inserir itens nesse documento, como por exemplo imagens. Nós temos opções de formatação, como por exemplo taxado. Vou selecionar essa palavra aqui para você ver como fica. Então clico nessa opção, taxado, e você observa que fica riscado onde eu selecionei. Se eu quero remover, é só selecionar o que eu tenho taxado e clicar novamente sobre esse ícone. Observe que removeu. E agora também tem uma questão interessante para digitar fórmulas e cálculos matemáticos dentro do Word. Como é que nós fazemos isso? Por exemplo, digamos que eu quisesse digitar a fórmula da água. Como é que eu poderia fazer isso? Então eu digito o H, digito o 2 e a letra O. Posso selecionar o número 2 e clicar aqui em subscrito. Observe que ficou a fórmula. Agora, se eu quero colocar, por exemplo, um determinado número ao quadrado, como que eu faço? Digamos que eu quero 9 ao quadrado. Então, 9, digito 2, seleciono o 2 e posso clicar em sobrescrito. Observe que ficou 9 ao quadrado. E para remover esse tipo de texto, porque se eu continuar digitando aqui, ele vai ficar o texto sobrescrito, é só clicar sobre a ferramenta que ela será removida. Então posso continuar digitando aqui que já vai ter saído aquela formatação. Podemos também escolher um estilo para deixar o documento mais fácil de ler e mais atraente. Para isso nós podemos utilizar a galeria de estilos. Observe que quando passo o cursor do mouse sobre os estilos, posso clicar aqui nesse ícone mais para ver mais estilos, que nós temos à disposição. Seleciono qualquer um deles, posso criar um estilo caso eu deseje. Então, tem várias opções aqui, você pode explorar. E também temos ainda a opção de espaçamento entre linhas, que pode facilitar a leitura do documento. E para colocarmos esse espaçamento entre linhas, nós temos que selecionar o texto que desejamos aplicar essa formatação e clicamos então neste ícone. E observe que quando passo o cursor, ele vai alterando o texto de acordo com o espaçamento que eu desejo. Tenho mais opções de espaçamento de linha, é só clicar aqui nessa opção, opções de espaçamento de linha, e aplicar a opção que eu desejo e então clicar OK. Por exemplo, escolher 1,5, clico em OK, ele aplicou o espaçamento 1,5 entre linhas. E nós temos também na faixa de opções, que é essa parte aqui de cima, a guia Design. Clicamos sobre a mesma e temos vários temas à nossa disposição que nós podemos escolher também. Quando passamos o cursor do mouse sobre eles, observamos como que o nosso texto vai mudando. Podemos escolher o tema que desejamos, para deixarmos o texto de acordo com aquilo que nós achamos que fica melhor. E observe que nós temos o tema aqui. Temos cores diferentes também, combinações para você escolher e colocar, criar o seu próprio tema, de acordo com aquilo que você quiser. Ainda espaçamento entre parágrafos. Observe que quando passo o cursor do mouse sobre as opções, ele vai mostrando no texto como que ficaria se eu escolhesse cada uma dessas opções. Aí vale do seu gosto e depende para que você vai utilizar o documento que está fazendo no Word, para então utilizar tipo de espaçamento entre parágrafos que você desejar. É importante lembrar também que já fizemos várias alterações nesse documento e se quisermos desfazer alguma coisa, podemos utilizar este ícone aqui no alto, desfazer. Clicamos sobre ele e observe que ele vai desfazendo aquilo que nós fizemos. Quando clico, ele desfaz a última ação. O mesmo vale para o refazer. Quem sabe você desfez uma ação e gostaria de refazer, então clique sobre este ícone aqui e observe que voltou à formatação que nós tínhamos antes. Importante também aprender como inserir itens dentro do documento. São comandos da guia Inserir. Clicamos sobre Inserir. Vamos inserir, por exemplo, uma imagem.
clicamos em Imagens, selecionamos uma imagem que desejamos, por exemplo essa, cliquei sobre ela, clico em Inserir, está aqui a minha imagem. Observe que nós temos vários pontos ao redor da imagem e quando passo o cursor sobre esses pontos, o cursor do mouse fica diferente com essas duas flechas, então eu posso clicar e manter clicado e arrastar para onde eu desejo, colocando a imagem do tamanho que eu quiser, aumentando ou diminuindo, mantendo dessa forma as proporções. Temos também a opção de alinhar a imagem de acordo com o texto. Isso a gente pode fazer clicando em opções de layout. Clico sobre essa opção e nós temos várias opções aqui para utilizar. Então, vamos escolher a opção quadrado, que vai fazer com que o texto fique ao redor, ou liquefeito na imagem. Observe que a imagem fica ajustada de acordo com o texto, né? Eu clico sobre ela, posso arrastar a imagem para onde eu desejo e observe que o texto ficou liquefeito nesta imagem, né? Vou apagar aqui uma parte para você visualizar melhor. Observe. Podemos também aplicar uma moldura na imagem, para isso nós clicamos sobre a imagem e agora aparece a opção na guia de opções, a guia formatar. Então, clicamos em formatar e podemos, por exemplo, aplicar uma moldura, né? Nós temos aqui vários tipos de molduras que podemos colocar nessa imagem. Observe que vou passando o cursor do mouse, vai alterando. Se eu quero escolher essa moldura, só clico sobre a mesma. Então, ela já estará aplicada ao meu documento, dando uma aparência melhor para a imagem. Temos ainda a opção de inserir tabelas. Vamos aprender a fazer isso. Então, vamos clicar em Inserir, clicamos em Tabela e selecionamos o número de colunas e linhas que desejamos e clicamos quando temos o número de colunas e linhas que desejamos, tá? Então, observe que a tabela já está aparecendo aqui no meu documento. Se eu quero adicionar uma nova linha, observe que quando passo o cursor do mouse aqui, aparece um sinal de mais. Então eu clico sobre esse sinal, observe que mais uma linha foi inserida aqui. Ou ainda posso dar um clique de direita com o mouse, inserir. Aí você pode colocar colunas à esquerda, colunas à direita, linhas acima, linhas abaixo, enfim, você pode fazer várias formatações nesse sentido. Ainda podemos aplicar estilos de tabela. Selecionamos ela e observe que quando passo o cursor do mouse aqui nessa parte de cima, a tabela vai mudando de estilo. Então podemos escolher um estilo que desejamos e quando escolhemos o estilo que desejamos é só clicar sobre ele, que ele será aplicado na tabela. Observe que já foi aplicado, né? Vou fazer um teste aqui só para você ver como que fica. E se ainda você deseja trocar o estilo da tabela, clique sobre este ícone. Assim você seleciona toda a tabela e pode vir até a galeria de estilos de tabelas e escolher o estilo que você desejar e fazer a alteração. Por exemplo, se você quer escolher este ou este aqui, digamos, é só clicar sobre ele que ele será aplicado à tabela que você tinha selecionada.